16, Provérbios 16, fica depois de Salmo, né? Vamos ler o verso, alguns versículos nós vamos meditar. O primeiro vai ser o 32 da meditação. Enquanto você acha aí, nós vamos estar orando, né? Quem já achou, quem não achou, pode continuar aí procurando. Provérbios 16, vamos orar para ganharmos tempo, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos agora ouvir a palavra oficial da noite. Ó Deus, sabemos que o Senhor desde o princípio do mundo já está presente, já se faz presente neste lugar. Te agradecemos por isso, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, pela vida de cada um. E agora é o momento, ó Pai, da palavra oficial da noite. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, para que a igreja continue sendo edificada. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, para nós lermos o trecho, depois da leitura você pode se sentar. Amém? Então, Provérbios 16, 32, eu não li só o 32 a princípio, porque Provérbios cada versículo às vezes, né, fala de um assunto. Vamos assim, Provérbios 6, capítulo 6, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amém. Podemos assentar. Irmãos, um versículo como esse, como a gente vai interpretar um versículo como esse? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Muitas vezes a pessoa que toma uma cidade, não é? O herói da guerra, ele é uma pessoa vista, conhecida, não é? E até ali honrada naquele momento em que ele consegue aquela glória de estar dominando ali, tomando uma cidade. Ele fica afamado, né? Tomou uma cidade, uma conquista, né? Então a pessoa fica afamada. Mas aqui diz que é melhor o longânimo do que o herói da guerra. A pessoa que tem longanimidade, ou seja, um ânimo longo. Muitas vezes um herói de guerra, ele tem um ânimo ali para aquele momento, para aquele período. Mas, de repente, depois ele já não vai ter mais aquele ânimo, ele não vai ter mais melhor dizendo, né? Esse ânimo que diz aqui o verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então aqui a Bíblia está concentrando no domínio interior e não no domínio exterior. Tem pessoa que às vezes domina o exterior, mas não domina o interior. E melhor é a pessoa dominar o interior do que o exterior. Porque muitas vezes você domina o exterior, mas consigo você não está em paz, você não está tendo um ânimo longo, você não está dominando o seu espírito. E nós sabemos que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos de ter domínio. Muitas vezes as pessoas elas preferem uma glória passageira do que dominar-se, não é? A pessoa dominar a ela mesma. E isso atrapalha porque a pessoa que domina ela mesma, ela vai indo bem. A pessoa, ela pode ter glórias na vida, ela pode ter períodos de glória, porém se ela não dominar ela mesma, a história mundial está repleta de pessoas que foram assim, verdadeiras heroínas, né? Pessoas que ficaram na história, marcadas, mas tiveram um fim trágico, porque não dominaram o íntimo. Então esse versículo chama-nos a atenção para nós dominarmos o nosso interior.
uma vida melhor, ainda que não reconhecida por muitos, uma vida de repente até mais apagada um pouco, mas você vai ter mais paz de coração. Provérbios trabalha muito essa questão também, dentre outras questões mais, né? Um livro de sabedoria, das coisas práticas da vida, né? É um livro que fala muito sobre a prudência, o cuidado no viver, o discernimento, entendimento, sabedoria. Então nós precisamos dessas coisas para que nós tenhamos uma vida menos problemática. Não é? Então a pessoa tem que ter o domínio de si mesma, certo? Dominar o seu espírito e também ter um longo ânimo. Porque a pessoa que não tem um longo ânimo, ela pode perder uma grande bênção de Deus pela falta do ânimo longo, não é? Se você for ver, por exemplo, me veio a memória aqui agora, um herói de guerra, né? Sansão foi um grande herói. Tanto é que ele está lá nos heróis da fé. Mas, de acordo com a Bíblia, Sansão não dominava o seu homem interior. Olha o fim que ele teve. Foi um herói renomado, reconhecido em Israel, e até hoje se prega sobre Sansão. E ele realmente foi um herói. Ele foi um homem de Deus. Mas ele andava no limite, brincando com o pecado, e não dominou o seu íntimo e acabou caindo na mão do inimigo, não é? E aí o inimigo fez o que quis. Então tem aqui, né, uma aplicação bíblica para nós, da própria Bíblia, onde fala, né, sobre Sansão, que foi um homem que não dominou o seu íntimo, o seu espírito, não é? O outro versículo, se você puder acompanhar comigo, está no capítulo 14, versículo 17, alguns conselhos para a nossa vida, né? Provérbios 14, 17. Diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Então a pessoa que ira facilmente, ela faz loucuras, faz coisas insensatas e prejudica ela mesma. Então nós temos que, assim, evitar a ira. A Bíblia não fala que nós não podemos irar. A Bíblia fala que nós devemos evitar a ira. Porque da ira para a loucura é um passo. Porque a ira é algo que vai fazendo com que a pessoa, por dentro, fique incontrolável. Então aquilo vai explodir uma hora, e aí ela vai fazer uma loucura. A Bíblia fala, nós temos que ter cuidado com a ira, não é? E também o homem, fala a parte B do verso 17 de Provérbios 14, o homem de maus desígnios, maus planos, intentos, é odiado. A pessoa que só fica planejando mal, essa pessoa é odiada. Você já observou, preste atenção, uma pessoa, quando ela só fica maquinando mal, só fica pensando maldade, planejando mal, essa pessoa é odiada. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você chega para trabalhar no local, daí a pouco, com o passar do tempo, as pessoas começam a te falar: ó, fulano, não dá ideia para ele não, isso aí é um traíra, isso é ruim, é uma pessoa que não vale nada, por aí vai, não é? Então, essa pessoa, como fala aqui a parte B de Provérbios 14, 17, de maus desígnios, fica pensando mal e acaba fazendo também o mal, né? Essa pessoa é odiada. A Bíblia fala de alguém que é odiado por uma prática. Qual prática? Ficar pensando mal. Versículo 18 aí, Provérbios 14, ainda na sequência. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os simples aqui, irmãos, são aqueles que são ingênuos, incautos, não têm prudência. Às vezes a pessoa é tão simples, é tão ingênua, que ela acaba herdando segundo a sua ingenuidade. Ela é levada facilmente, não é?
ela é conduzida facilmente. Então ela acaba herdando, por meio da sua insensatez, aquilo que é normal de uma pessoa insensata herdar o mal. Então nós não podemos ser incautos, ingênuos. Qualquer coisa nos leva. Aí eu fico ali, bateu um vento, leva para a esquerda, outro para a direita. Não. A Bíblia quer que nós sejamos inteligentes. É lógico que a gente nem sempre vai conseguir. Às vezes a gente vai vacilar, às vezes a gente vai ser enganado por momentos, pode acontecer. Porém, a Bíblia não quer que nós sejamos incautos. O incauto, a pessoa, essa simplicidade aqui, é ingenuidade. Então a Bíblia não quer. Essa simplicidade aqui não é aquela pessoa simples, o simples positivo, é o simples negativo, tá? Se você pegar uma versão da Bíblia até mais adequada, ela vai trazer uma pessoa ingênua, né? Mais fácil de compreensão. Uma Bíblia de mais fácil compreensão, né? Agora olha só a parte B do verso 18, ó. Mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa cuidadosa. Então essa pessoa, ela vai ser coroada de conhecimento. Ela vai ser recompensada pela sua prudência. Então a prudência da pessoa pode trazer recompensa para ela e não só pode, como traz. Não é? Então se eu for uma pessoa cuidadosa, eu vou ser uma pessoa recompensada nesse sentido. No que depender dessa prudência que fala Provérbios, parte B, 18, verso 18, capítulo 14. Então eu vou receber de acordo com a minha prudência, eu vou ser recompensado, certo? Agora um outro versículo, verso 13, está perto, vamos pegar os mais perto, né? Provérbios 13. Provérbios 13, verso 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então vou ficar calado, não vou falar nada, porque Provérbios 13, 13 fala que o que muito abre a sua boca se arruína. Não é? Será que é isso que está falando aqui? Eu devo ficar calado? Mudo? Não, aqui é no sentido da pessoa que pensa para falar. Não é que você vai se acovardar, não vai falar, vai ficar calado, porque tem pessoa que às vezes quer fazer uma pregação em cima de um versículo só, isso é errado. Aqui é a pessoa que fala demais e pelo muito falar, arruína a sua própria vida. Não pensa. Vai falando, fala uma coisa aqui, outra ali. Aí amanhã ele esqueceu, esse alguém que faz isso, do que ele falou hoje. Ele vai esquecer do que ele falou hoje. Assim acontece. Entendeu? Então esse é um versículo que ajuda-nos muito também na nossa vida. O que guarda, Provérbios 13, 13. A boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, tem pessoa que fala tanto que nem pensa no que fala. Não é? Então aqui não é deixar de falar e nem falar muito. Falar na medida do necessário. Pensar para falar também. Uma coisa que vai te ajudar a falar o que é certo é você ler a Bíblia. Você meditar, você orar, também ler a Bíblia. Você vai saber o que você deva falar, né?